chegou no balcão do ninho. Despertar da magia do Kyo. Ô Kyo, é assim que fala o teu nome mesmo, cara? K-Y-I-O. Não, é K-I-Y-O. É assim mesmo, Kyo. O Kyo, cara, que eu gosto de ver os conteúdos dele no Instagram, porque ele vive falando, pô, olha como é que eu era, olha como é que eu sou hoje, olha como eu tô charmoso hoje, eu acho da hora. Porque é um negócio que eu também já fiz muito. Kyo. Ah, entendi. Kyo, beleza. Então, o texto do Kyo, ele separou, então é Kyo. O Novo Mundo de Magia, capítulo 1. Por que você botou esse 1 aqui embaixo? Não sei. Tá bom pra vocês lerem? Eu acho que deve estar em 16:23 esse texto aqui, né? Não, tá num formato muito louco aqui. Eu vou botar em 14:21 a 5 pra ficar mais fácil de ler na live, tá? Mas lembrando que isso não é uma obrigatoriedade. Não é que tá certo ou errado. É que fica melhor de ler na live. O homem atendeu o telefone após tocar algumas vezes e ouvir seus colegas de trabalho reclamarem com sons de ódio que são facilmente reconhecíveis. Ele também não queria atender o telefone, mas era trabalho e alguém tinha de fazer o sacrifício. Tá, vamos analisar o primeiro parágrafo do Kyo. A gente tem um pouquinho de introdução sobre o nosso contexto, tá? O protagonista, quem tá atendendo o telefone, pelo menos, ele tá num escritório ou algum ambiente semelhante de trabalho com várias pessoas. E o telefone tá tocando, a galera tá insatisfeita e tal. Nessa descrição a gente já tem uma noção do ambiente onde a história está se passando, sem que a gente precise de uma descrição do ambiente específica. Então eu acho que foi uma boa sacada do autor para contextualizar a gente sem ter que gastar aquele tempo contemplativo, né? Não entendi por que ele não queria atender. Para mim não foi um argumento tão forte, tão presente assim. Então eu senti um pouco de falta de ter algum gancho para me pegar de cara. Mas eu sempre falo isso, de querer um gancho no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo. Mas também eu sei, pessoalmente, o quanto que é difícil em algumas obras a gente colocar um gancho. Então o primeiro parágrafo nessa linha aqui é melhor do que tentar daqui a pouco forçar um primeiro parágrafo para ter um gancho que não vai fazer tanto sentido. Alô, respondeu ao chamado sem vontade alguma. Vocês demoram demais para atender o telefone, gritava o chefe do outro lado da linha. Eu preciso ir aí lembrar vocês que esse é o trabalho de vocês? Estávamos ocupados com outras tarefas, chefe. Esse monte de desculpas só me deixa ainda mais irritado. Os gritos continuavam. Aqui a gente vai entrar numa questão. Isso aqui é verbo de send ou não? É verbo de send ou não? Porque o os não é um verbo. É um artigo. E aqui não tem ponto. Tá minúsculo. E aqui continua. Porém, conhecendo os meus amigos revisores, eu acho que aqui a gente manteria dessa forma aqui mesmo. Acho que aqui tá correto, tá? Existe uma liberdade poética a ser aplicada nesse tipo de caso aqui, até onde eu me recordo. Vocês esquecem que eu pago o maldito salário de vocês. Seguiram alguns palavrões. Eu tenho o dedo podre mesmo. Só contrato gente incompetente pra esse maldito escritório. Caramba, o cara é nervoso, né, mano? Sentimos muito, chefe. Eu imagino os caras tudo juntando as mãozinhas assim, pedindo perdão, com medo de ser demitido, passar fome. Não, a raiva parecia só aumentar. Aqui falta um ponto. Quer saber de uma coisa? Eu vou aí e vou demitir meia dúzia de vocês. Caramba, é gente pra caramba. Só pra largarem a mão de serem preguiçosos. Sabe o que isso aqui me lembra? O Kyo, me diz um negócio. Por que toda vez depois que você acaba um parágrafo tem um enter aqui? Não, o enter tá correto, né, mano? É o espaço aqui, ó. Espaço. Aqui tem um espaço também. Aqui tem um espaço também. Depois de cada ponto teu tem um espaço. Aqui não tem, ó. Mas aqui tem. Só pra deixar claro, tá errado isso, tá? Não pode ter esses espacinhos não, isso vai dar um trabalho. Eu tô imaginando aqui, nesse escritório, aquele escritório da Schostner & Schostner, do irmão do Jorel, sabe? Que é um monte de homem tudo igual, cópia um do outro, que não fazem nada. Adorei.
Adorei. O telefone foi desligado para a alegria do coitado que o atendeu. Os colegas de trabalho olhavam para ele, já sabendo o que o pobre coitado tinha passado, pois era a 14ª vez só essa semana. Respiraram fundo, pensaram em suas famílias e voltaram a trabalhar no mesmo ritmo lesmo de sempre. Quer saber de uma coisa? Disse aquele que atendeu o telefone. Eu me demito. Ele vai quebrar o ciclo, gente. Ele vai quebrar o ciclo. Estava parado na ponte, olhando o fluxo da água correr tranquilo. O alívio de se demitir de um trabalho sufocante como aquele também trazia a dor de ter de procurar um novo trabalho e ficar mais um tempo sem dinheiro. Estava acostumado com uma vida sem dinheiro, mas isso não queria dizer que era bom viver daquele jeito. Na verdade, por morar sozinho, quanto menos dinheiro ele tinha, menos se alimentava e vivia a vida. Cara, que ódio! Reclamou consigo mesmo. Eu não consigo de jeito nenhum. Aqui eu já acho que seria bom colocar um ponto e começar com um E maiúsculo, tá? Eu não consigo de jeito nenhum arrumar um trabalho que preste. Arrancou a gravata. Esse aqui é A maiúsculo também. Por quê? Porque o arrancou, ele se refere à gravata e não à frase. O verbo descend, que é o verbo que te permite ter letra minúscula aqui e também te permite usar um ponto, ou quer dizer, usar exclamação, interrogação é de boa, mas você não precisaria ter um ponto final aqui, um ponto, né? Você poderia não ter um ponto e o A ser minúsculo se o arrancar fosse descende. Para ser um verbo descende, ele precisa obrigatoriamente ser relacionado ao que foi dito. É um verbo que fala sobre a fala, né? Por exemplo, vamos supor que o arrancou continua sendo arrancou. Ele fala, eu não consigo de jeito nenhum arrumar um trabalho que preste. E em vez de arrancou a gravata, arrancou um pigarro da garganta. Esse arrancar um pigarro da garganta é uma ação de som, que está conectada de certa forma com a fala, entendeu? Então ele falou aquilo, entendeu? Arrancou um pigarro da garganta. Como ele arrancou a gravata, é um verbo que não se aplica à fala, e sim é uma outra ação. Então é maiúsculo e tem exclamação ali. O Kyo acabou de falar que vai ter vários vezes que ele aprendeu isso depois. Mas assim, é um erro que eu cometi até pouco tempo atrás. Até 1 ano e meio atrás eu cometi esse mesmo erro, mesmo sabendo que era verbo descend. Mas eu sabia errado. Eu sabia como funcionava, mas eu não sabia que eram só verbos relacionados à fala. Então eu cometi muito erro assim num livro aí que eu mandei para revisão. Aí aprendi definitivamente. Arrancou a gravata e no surto de fúria jogou-a ao vento, fazendo-a cair em direção ao rio. Não pode ser, eu sou muito burro. Se arrependeu de ter jogado a gravata, pois tinha pago caro nela. Mordeu os lábios com fúria. Segurou na grade da ponte e se esticou para trás, alongando o corpo e fazendo sua cabeça cair, guiando os olhos ao céu. Mas o quê? Esse o quê aqui provavelmente tem acento. Provavelmente. O céu tinha uma coloração única e viva, cheia de cores. O colorido não natural do céu trazia consigo um brilho ainda mais intenso, e aquilo parecia querer engolir o mundo todo. Foi como o flash de uma foto até as cores do céu sumirem e engolirem tudo que a humanidade conhecia como normal. Foi exatamente neste momento que houve o despertar da magia. Tá, vou ser bem sincero. Esse pedacinho aqui, eu acho que daria pra ser diferente. Eu escreveria ele bem diferente. Porque eu acho que ele tá um pouco comendo uma coisa, comendo a outra. Tá? Uma tela apareceu diante dos olhos dele e nela continha informações que para ele não eram tão assustadoras quanto deveriam ser. Na verdade, aquelas informações faziam o mundo parecer como um jogo de videogame. É um isekai de fantasia que ele estava muito acostumado. Os olhos liam tudo o que se podia ler detalhadamente. Para quem não sabe, isekai é um gênero da literatura e de anime também em japonês, onde o personagem normalmente ele é levado para um mundo de videogame. Pode ser um mundo de videogame literalmente, ou pode ser que a vida real vire um videogame, né? Mas é uma gamificação da vida
Que é uma parada que muita gente gostaria de ter, né? Então, legal. Eu sempre quis ver um Isekai em livro e eu não lembro de ter visto Isekai em livro. Ainda mais não tão literalmente. Então achei legal. Fiquei empolgado. Que eu gosto muito de Isekai. Já deixando claro, eu gosto muito de Isekai. Seja bem-vindo, Despertado. O mundo vai mudar e você foi um dos poucos selecionados para fazer parte dessa mudança. Parece papo do Primo Rico, né? Após ler essa mensagem, outra tela aparecerá diante de seus olhos e você escolherá magias, habilidades e coisas que irão compor sua magia neste mundo. O sistema te oferecerá 3 opções, 5 vezes, e a lista é gerada aleatoriamente. Faça o seu melhor para criar as melhores combinações possíveis. Você deve escolher rápido, pois dentro de 1 hora as portas irão aparecer e o novo mundo começará. Caso você não escolha, o sistema escolherá para você. Aqui teria que separar, mano. Esse negócio é formal inteiro, não dá para separar. Você é um despertado, não há como fugir disso. As portas são portais para mundos de fantasia variados e cada porta te levará aleatoriamente para um desses mundos. Você sozinho ou acompanhado deve vencer a missão desse mundo. Caso contrário, não será possível sair de lá. A propósito, caso você e seus companheiros morram dentro de uma porta, ela evoluirá. E caso isso aconteça 3 vezes, os monstros dentro dela poderão acessar o mundo de vocês. As portas aparecem em lugares aleatórios e em momentos aleatórios. Não há nenhum padrão para suas aparições. Contudo, há um padrão para suas dificuldades, mas o sistema sempre tentará balancear o jogo, caso contrário não seria divertido, certo? Isso aqui parece muito com Solo Leveling. Essa é a ordem de dificuldade das portas: branca, azul, amarela, vermelha, laranja e roxa. Portas brancas são feitas para despertados que preferem a solidão, ou seja, no seu design terá o número 1 e após uma pessoa entrar ela não abrirá para mais ninguém. E isso funciona para outras portas também. Tá, já vou fazer um comentário aqui, tá? Eu acho isso aqui mal colocado. Ah, o Game Over também é Isekai? Ah, o Game Over é do Guidutra, pô. Então eu vou ler o Game Over, não sabia que era Isekai. Ah, o livro é da Flávia. A Flávia tem mais de 600 livros. O Guidutra é meu amigo. E mesmo assim eu não sabia que o livro dele era Isekai. Até aqui, ó. Até essa parte aqui da magia, eu acho que tá ótimo. Só que uma coisa que é importante todos os escritores terem consciência é que o leitor, enquanto ele não conhecer e estiver fascinado no seu mundo, ele não está interessado em saber as regras específicas dele lendo uma lista de regras. E o que você fez aqui é uma lista de regras, entendeu? Então eu acho que você tem que trazer essas regras e como elas funcionam de forma prática. É aquela regra milenar da literatura que sempre tem que ser relembrada. Mostre, não conte. Aqui você está explicando como funcionam as regras, que é contar como funcionam as regras. Se você levar o personagem a uma porta branca de número 1, ele vai olhar para aquela porta e ele pode daqui a pouco ter um pop-up para explicar sobre a porta, ou ele pode abrir o manual ali do joguinho e ler aquela parte, entendeu? Então você vai ter dado uma quebra na narrativa. A gente vai voltar pro personagem, vai voltar pra ação, ele vai encontrar uma porta dessas e aí você explica como funciona essa porta. Isso também é muito bom para que o leitor não saiba tudo que existe no mundo, então ele vai descobrindo as coisas junto com o protagonista. O protagonista, ele não sabe nada desse mundo. Ele é o que a gente chama de orelha. O leitor também não sabe nada desse mundo. Então você tem que aproveitar que os dois não sabem nada do mundo e apresentar para os dois juntos de uma forma que pareça natural, que a experiência de consumo ela vai ser tranquila, entendeu? Então eu mudaria drasticamente isso, tá? Isso aqui com certeza eu mudaria bastante. Eu não vou nem ler o resto que eu quero ser surpreendido. Que comece a Era da Magia atenciosamente, sistema. Não seria interessante colocar algum pseudônimo aqui, alguma coisa para depois ser trabalhada?
Ok, terminei de ler. E agora? Como previsto pelo sistema, uma nova tela apareceu e nela 3 opções para serem escolhidas. Mana, evolutiva, físico aprimorado, habilidade com espada japonesa. Vamos de mana evolutiva. Velocidade, magia acelerada, bola de fogo. Acho que prefiro os fortalecimentos antes de escolher alguma magia propriamente dita. Vamos de magia acelerada. Retalhar, saque rápido, habilidade surpresa. Agora fui pego? Coçou a cabeça. As 2 primeiras escolhas parecem estar mais interligadas a ataques físicos e com armas, o que honestamente não faz o meu estilo. Na verdade, chega de ser linha de frente. Não quero mais ser aquele que atende os telefonemas. Suspirou. Mas e se a habilidade surpresa for algo assim também? Será que não é melhor eu escolher algo que possa ter certeza? Fez aspas com as mãos. Essa aspa aqui pode tirar, né, mano? Droga, queria pensar mais sobre isso, mas não tenho muito tempo. Que se dane. Vamos de habilidade surpresa. Mensagem do sistema. Parabéns, você acaba de adquirir a habilidade de expansão de mana. Uma habilidade única que substitui sua atual mana evolutiva, elevando-a a um novo patamar. Normalmente os isekais, eles têm esse tipo de coisinha assim, que é um personagem que ele tem uma coisa só dele. Só ele tem aquela habilidade, só ele tem aquele atributo, só ele decidiu focar em ser um personagem que luta só com escudo. Tipo, tem o The Rising of the Shield Hero, que é um anime de isekai que tem na Netflix, inclusive, que é de um cara que só pode usar escudo, não pode usar nenhum outro tipo de arma, né? E ele fica muito foda de escudo. E isekai normalmente tem esse tipo de brincadeira. Você só pode estar de sacanagem, todo mundo vai ter 5 habilidades ou poderes e eu peguei logo uma que substitui a outra. Pô, mas ela evolui, né? Coçou os olhos, tá bom, não vou reclamar. Pelo menos é uma habilidade única que vai me dar mais mana. E se mana for igual os jogos de fantasia, vou conseguir lançar mais magias do que alguém normalmente conseguiria. Magia criativa, acrobacia de gato, habilidade escura aprimorada. Aqui, nesse ponto aqui, eu já pensaria 2 vezes antes de continuar fazendo 3, entendeu? Eu daria um resumo, assim, sabe? Do resto das habilidades eu peguei uma pra melhorar, sei lá, o que ele pegou aqui? O que ele pegou? Magia criativa, né? Eu peguei uma coisa pra minha magia ser mais criativa, entendeu? E aí ele vai descrevendo o que ele arrumou em um parágrafo, sem a gente precisar ler um por um, entendeu? Porque aqui já fica repetitivo de novo. Armadura invisível, precisão com arco, fluxo de água. Meu pai amado, o que quer dizer essa é a terceira opção? É uma magia? Cerrou os punhos, tentando entender e controlar a raiva. É igual aquele desenho do carequinha que domina os elementos? Você pode citar o Avatar, porque é bem legal. Você pode falar, pô, é igual... Será que é igual ao Avatar? Você pode falar. Eu acho mais legal do que fazer uma alusão. Citar de forma direta. Porque todo mundo que assistiu o Avatar vai achar da hora, entendeu? Todo mundo que assistiu o Avatar também vai entender a brincadeira. Mas é que, curiosamente, escritores menos experientes têm medo de citar obras de outras pessoas. E quando você lê obras de autores grandes, eles citam sem falta de vergonha na cara. Porque realmente não tem problema. E te abre um sorriso quando você vê um negócio que você conhece. E o sorriso é maior quando você cita de forma direta. Na minha opinião. Na minha opinião, tá? Isso eu posso estar errado. Seus olhos brilharam novamente. Se for isso, pode ser legal. Mas e se não for? E se for descobrir onde tem água? Talvez também seja bom, né? Talvez eu devesse pegar algum dos outros 2. Me tornar um arqueiro ou um tanker. Puxou o próprio cabelo. Droga, eu peguei várias coisas pra magia. Estava a um passo de surtar. Né? Ou é assim? Pô, aí a Tice vai saber dizer eu não, mano. A um passo de surtar. Talvez isso aqui seja um grande erro. Quero saber. Minha vida sempre foi sobre arriscar e me aprimorar. Vamos de fluxo de água. Um raio desceu dos céus e atingiu o ar próximo a ele, fazendo uma onda de vento e cores jamais vistas. Como se fosse um espelho se distorcendo, o ar formou a primeira porta. Era branca. Viu, mano? A primeira porta é branca. Então, pô, a primeira porta aparece e aí, pum, pop-up explicou a porta, entendeu? E show de bola. Quadro de informações pessoal. Level 1, raça humano. Vida 10, mana 99. Parece uma mana bem alta, né? Habilidades, aí tem a listinha. As magias. O fluxo de água realmente é uma magia. Da hora. Inventário mágico, poção de vida. Embora seu coração estivesse acelerado e o medo
corresse nas veias, isso aqui eu acho legal, tá? Ah, Lucas, mas é xarope e tal, um monte de dados. Mas é bem videogame, então quem gosta vai adorar. Tadinho da Tice, tá dirigindo. Depois você me conta, Tice. Esquenta não. Depois você vê e você conta pra nós. Foca aí na direção. Pelo amor de Deus, não bate esse carro. Embora seu coração estivesse acelerado e o medo corresse nas veias, fazendo cada parte do corpo ficar quente e suar, ele também estava excitado com o mundo de novas possibilidades. Respirou fundo e abriu a porta, atravessando o portal de luzes multicoloridas. Por puro instinto, eu acho que aqui pode ser um Enter. Oxi! Ah, não, Kio. Agora que eu vi, mano, você usou Tab pra fazer o espaçamento. Eu já ensinei esse espaçamento aqui 1000 vezes, então eu não vou repetir mais uma vez. Hoje eu não vou repetir, semana que vem eu repito. Mas rapaz do céu. Sabe que tá errado, né? Você sabe que tá errado, né? Por instinto, os olhos se fecharam e quando abriram novamente, estava em um descampado. Em sua visão havia um quadro de aviso simples. Mate 5 goblins. Goblins. É realmente como um jogo. O vento balançou a grama fresca e do chão. Cara, é muito videogame mesmo, assim, tipo, de um nível bizarro. Surgiram os goblins, 4 deles carregando suas pequenas adagas e escudos de madeira, e um com um arco que logo fez seu primeiro disparo. Os reflexos estavam mais rápidos do que o comum, mesmo que não tivesse escolhido nada que fortalecesse ou aprimorasse seus reflexos. O corpo estava mais leve, os músculos mais fortes. Essa era a bênção de um ser despertado. A mana fervilhava dentro do corpo e ele podia sentir o fluxo dela transbordando, querendo sair em forma de magia. Os goblins partiram em sua direção. Esquivou-se de outra flecha que veio ainda mais certeira do que a primeira. O primeiro goblin... Eu daria um enter aqui. Eu vou dar um tab porque eu tô com preguiça de fazer em tudo, mano. O primeiro goblin chegou ao seu encalço e desferiu um golpe da direita para a esquerda, forçando-o a pular para trás. Outro dos goblins correu em sua direção e acertou seu estômago com o escudo, fazendo-o agachar e perder o ar. Percebeu que aquilo não era um simples jogo em que tudo ficaria bem. Os monstros tentariam matá-lo, né? Matá-lo de verdade. O golpe subsequente com a adaga cortou seu braço, mas ao invés de sangrar apenas ardeu e uma mensagem apareceu diante seus olhos. Vida 10 menos 2 igual a 8. Tá bom. Um outro goblin apareceu no seu flanco e desferiu outro golpe na sua barriga, cortando-a e rasgando sua roupa do escritório. Embora os cortes não sangrassem, a dor e a ardência eram verdadeiras demais para serem ignoradas. E o medo de morrer também era maior do que se poderia descrever. 8 menos 3 igual a 5. Uma nova flecha foi disparada e atingiu bem o meio do seu peito. Caramba, cara. Mas esse cara também é um coitado, né? A flecha ficou apenas um segundo presa no peito e depois desapareceu, como se nunca tivesse o acertado. Mas a dor permanecia latente. Nossa, ele tomou 4 de dano. Peraí, eu quero ver se ele vai tomar mais um tiro. Não, não vai tomar. O coração acelerou mais do que poderia explicar, apenas sentia. A mana, se fosse uma entidade viva, gritaria para que fizesse alguma coisa, suplicaria para ser liberada imediatamente. Um outro goblin pulou pelo outro lado. Um outro goblin, outro lado, tá? Tem que tirar essas repetições aí porque fica feio. Iria cair cravando sua adaga no peito do oponente, mas o desespero e a morte iminente o fez rolar para o único lado livre. Em seguida, em um movimento rápido, apoiou-se no chão e levantou em um salto. Uma nova flecha vinha em sua direção, mas com um simples movimento de mão e o desejo de sobreviver, uma onda de água se levantou formando uma parede, fazendo a flecha perder a força e ficar presa. Cara, a gente já tá avaliando o texto há 24 minutos, então eu já vou dar os meus comentários, tá? Pra gente não passar tanto. Mas eu curti o texto, curti a proposta, eu gosto muito de Isekai, descobri agora que a Tice me avisou que o Game Over da Flive é um Isekai, então lerei o Game Over muito em breve, porque é o tipo de livro que eu gosto bastante. Continuaria lendo, vocês viram, eu li, não me deu preguiça, não me deu sono, não me deu nada. Então, pô, foi muito da hora.
curti mesmo. Tem coisas pra arrumar, tem erros clássicos ali, né? Como travessão e o próprio tab sendo usado de forma errada. Mas eu gostei. Acho que, pô, cara, é o tipo de livro que tem um público-alvo muito da hora, que dá pra trabalhar. Não é o tipo de livro que vende rápido, é o tipo de livro que você conquista fãs. Então precisa ser feito um trabalho aos poucos pra ganhar notoriedade, para as pessoas lerem, para as avaliações crescerem e tal. E cada mês você conseguir vender mais. Não é o tipo de livro que eu esperaria vender 1000 cópias em 3 meses. É o tipo de livro que eu esperaria vender 1000 cópias no primeiro ano e no segundo ano continuar vendendo bem e ir juntando fãs. Se for um bom livro, tá? Se for uma boa história, uma boa entrega. Porque a estrutura é um clássico, não tem nada de muito inovador, mas eu sinto falta de isekais na literatura. Uma galera aí que, né, pode me apontar o dedo e falar, pô, tem um monte de isekai. Na literatura de romance e tal, eu realmente acho que falta, cara. Acho que poderia ter bem mais. Então, da hora, pra mim, vale muito a pena. Manda brasa, trabalha em cima dele e tal, faz a publicação que eu acho que vale a pena. O Despertar da Magia é uma pegada mais jovem, completamente diferente do Chuva Gentil. Isso é uma parada que sempre vai te dar um pouco de dificuldade, tá? Eu mesmo tô lançando aí, os meus livros são juvenis, né? Eles são pra um público de 14 a 20 e poucos anos. E o meu público nas redes sociais é principalmente de 25 a 34 anos, que é o público principal da Flive. Então eu sei que vai ser difícil para mim conseguir converter um volume tão legal quanto eu poderia converter se o meu público fosse mais novo, né? Mas, no seu caso, você vai passar pela mesma coisa. Lançar livros de faixas etárias diferentes e tal gera esse tipo de problema. Mas você tem a oportunidade de testar os públicos, ver qual dos dois você se simpatiza melhor e aí foca nele. Não recomendo de forma nenhuma qualquer escritor brasileiro diversificar gênero literário, diversificar público, diversificar esse tipo de coisa. Não recomendo. Tá? O brasileiro não lida bem com esse tipo de coisa. Você vai acabar colocando os pés pelas mãos se você fizer esse tipo de coisa. Mas enquanto ninguém liga pra você, vai testando, vai ver o que funciona, vai vendo o que tem um retorno melhor. Aí você fica onde você estiver mais feliz, né? Mais confortável, mais feliz, mais contente. Mas, pra mim, Kyo, mandou bem.